Eu achei importante, então, fazer essa conexão e essa relação da ludicidade e da criatividade, porque a gente acha que para uma aula ser lúdica eu tenho que ter muita criatividade, eu tenho que ter muitas ideias. Então, eu quero trazer esse olhar que simplifica um pouco essa ideia de aulas mirabolantes, né? De que tem que ser uma coisa assim muito over, né? Muito incrível. E aí, uma parte importante dentro do próprio artigo, né, é o quanto o Lucchesi fala sobre o professor, né, sobre o educador e a sua própria transformação, o seu desenvolvimento para que ele possa proporcionar ludicidade. Então, isso eu achei muito legal. Combina bastante com o que a gente falou na semana anterior também, né? Foi dos comentários ali da Claudinha sobre não saber brincar, né? E não conseguir se colocar naquele lugar, assim, talvez ter alguma dificuldade para esse lugar. E, na verdade, por exemplo, a própria Cláudia, bom dia, Marina. Bom dia. Usa muito o recurso do riso, né? O recurso do humor. E esse é um recurso que pode ser lúdico, como ele explica no artigo, né? Pode ser e pode não ser, vai depender um pouco da pessoa. Então, eu queria ver assim, o que vocês absorveram da parte que vocês conseguiram ler, ou só olhando o resumo, o que vocês entendem, o que vocês acham dessas colocações, por favor. Eu nunca tinha pensado da maneira como ele colocou, falando que o lúdico pode ser lúdico para umas pessoas e outras não, né? Eu achei interessante porque a gente sempre acha que o lúdico todo mundo vai brincar, vai gostar. E ele deu exemplo, inclusive, de uma menina que não quis participar de uma atividade porque aquilo lá atrás dela foi frustrante para ela, né? Então, para ela não era lúdico, e isso me fez pensar, eu disse, nossa, eu não tinha pensado dessa maneira. Isso eu achei interessante. Muito legal. Eu achei também... Posso? Claro. Não vou cortar ninguém. Não, achei interessante ali quando fala do relato do engenheiro, se não me engano, que se tornou professor e que o sonho dele era ser o professor que ele nunca tinha sido. Às vezes a gente pode, né, se tornar essa pessoa que traz a ludicidade tanto por alguma experiência boa quanto por alguma experiência ruim, né? Tudo depende do que a gente faz com as nossas experiências. Isso eu achei bem legal, assim, também. E eu acho que isso converge muito com todo o desenvolvimento, né, do balé de base em si, porque não havia eu não tinha parâmetro, né? Então foi na necessidade, na vontade de buscar parâmetro que eu acabei estudando e aprofundando tanto. E a própria linguagem, né, a própria mudança da linguagem de Abili para professora do Carrossel, tem muito a ver com esse lugar, assim, né, de querer me tornar, de querer proporcionar para as crianças esse lugar que eu não tive, né, porque sempre que eu falo sobre isso, eu dou os exemplos da minha mãe, né, a minha educação punitiva, blá, blá, blá. Então, nesse sentido, assim, eu achei muito válido. E quanto a... Eu vou pegar ele aqui, então, para a gente dar uma... Eu vou ler para vocês as partes que eu salientei, tá? Usualmente, quando se fala em ludicidade, se compreende no senso comum cotidiano que se está fazendo referência às denominadas atividades lúdicas, tais como brincadeiras infantis. Todas essas atividades denominadas de lúdicas poderão ser não lúdicas a depender dos sentimentos que se façam presentes em quem delas está participando numa determinada circunstância. Então, essa aqui é a parte que trata bem do que a Rosane trouxe. E aí ele dá alguns exemplos, né? E aí ele fala do bullying, ele fala durante o artigo do programa Pânico, e é muito interessante da gente ver, porque eu assistia Pânico numa determinada fase da minha vida,
E bem no início eu achava engraçado algumas coisas. Eu nunca achei muito engraçada a maldade com as outras pessoas, assim. Mas aí depois de um tempo, a minha mente foi mudando e eu achava aquilo horrível. Eu ficava pensando como que esse programa existia. E daí ele trouxe, né, o próprio programa com nome e tudo, né, no artigo. Eu achei muito legal. Ele tem um blog, e aí tem todos os artigos dele publicados no blog. Muito legal, eu fiquei querendo devorar. E eu cheguei nele porque ele tem sido muita citação do pessoal que está falando em lúdico agora. É ele e a Almeida, que eu ainda não investiguei quem é. Eu sei que é ele, que é Cipriano. Quer dizer, pode ser ela também, né? Mas aí é outra coisa. O educador é um orientador, mas também um acompanhante do aprendiz. Por isso, não basta estudar em livros o que ocorre com o outro, necessita aprender experimentando, a fim de que possa, a partir da experiência pessoal, compreender o outro quando ele estiver trabalhando. E aqui dentro do balé eu acho muito louco, né, essa colocação. Por quê? Porque a gente aprendeu, via de regra, pela cópia, imitação e cópia. E aí a gente reproduz esse sistema, não sei se... eu acho que a gente sabe que não é o único que existe, mas parece que para o balé ele é o certo, sabe? Não sei se vocês têm essa sensação, mas por um bom tempo eu acredito que os professores mais iniciantes acabam tendo essa sensação. Não, eu aprendi por cópia. Isso, Carla. Muito bem, muito obrigada. A Carla colocou no chat ali, Fernanda Almeida, Que Dança é Essa? O nome do livro. Muito obrigada. Esqueci o que eu estava falando, claro. Tu aprendeu por cópia. E aí a gente fica com essa ideia de que, ok, essa é a forma que se ensina balé, né? Eu mostro o movimento e vou lá e por mais que a gente tente inovar, porque esse ano, inclusive, assim, no início do ano, me caiu uma ficha muito grande de algumas questões. Por mais que a nossa aula fosse lúdica, fosse o diabo a quatro, em algum momento a gente não explorava o movimento do balé, entendeu? A gente explorava várias coisas, a gente proporciona várias coisas para as crianças, mas na hora do passo, a gente não explorava tanto. A gente era mais limitadinha, assim, a reprodução, sabe? E aí eu comecei a conversar com a Carla, depois passei para a Marina, assim, não, vamos instigar elas a descobrir esse movimento, porque, claro, parece que quando tu instiga a descoberta do movimento, tu saiu do balé e foi pro contemporâneo. Vocês não têm essa sensação? Especialmente se tu já fez aula de contemporâneo, daí parece outra coisa, né? Não, mas só um pouquinho, eu tô instigando o movimento, tem um contemporâneo, não é balé? Então, eu acho que essa relação que ele traz sobre a partir da nossa experiência pessoal, óbvio que para eu entender todas as dinâmicas de um Tandi, de um GT, de um Grammatumã, eu preciso saber fazer ele tal qual. Mas esse caminho da exploração do movimento a gente não conhece. Então, a gente acaba precisando entender como que isso funciona. E vou dizer mais, o caminho da aprendizagem através da ludicidade pode ser que a gente não conheça. Porque nós somos de gerações que aprenderam com alguém dizendo, né, uma educação tradicional. Eu te ensino e tu vai lá e faz. E se tu brincar, aí voltamos para o texto do outro dia, né? E se tu brincar, tu não tá fazendo uma coisa séria, tu não tá se dedicando. Então, eu acho que esse olhar, assim, eu achei muito interessante. Algum comentário sobre essa parte? Alguém pensou alguma coisa? Eu acho que é mais desmistificar o balé, né? A gente deixa o balé num pedestal, agora isso que tu tá falando daí vira dança contemporânea. É porque a dança contemporânea é mais acessível pra gente, né? O balé fica num pedestal, assim, parece que é uma coisa inalcançável, que só poucos conseguirão, que nem a gente conseguiu, é a sensação, né? Porque a gente sempre tem a sensação de que a gente não conseguiu chegar lá. Verdade. E aí a gente fica pensando, isso é impossível, tem que ser tudo muito correto. Se eu fizer alguma coisa errada aqui, muitas pessoas me dirão que eu estou errada, porque existe essa crítica no balé também.
E aí, imagina que eu posso passar isso com tranquilidade para os meus alunos. Não posso, né? Eu tenho que passar esse terror, esse desespero que foi assim que a gente aprendeu. Então, parece que é assim, sabe? E aí, quando uma coisa fica simples, ela perde o valor. Quando uma coisa fica fácil, ela perde o valor. Numa sociedade em que vivemos, né? A coisa precisa ser muito difícil, precisa ser para poucos, precisa ser muito sofrida para ter valor. E daí a gente não quer facilitar o balé, porque a gente não quer perder o status que tem o balé. A gente quer deixar o balé muito difícil, porque se alguém conseguir, e aí nenhuma aluna nossa consegue, porque elas desistem antes, porque elas não chegam na fase adulta, porque elas vão embora, porque elas querem namorar, começam a namorar, e aí só querem saber do namorado e não querem continuar no balé, porque o balé é Ou vão dançar saco, jazz, porque é mais divertido. Qualquer coisa vai fazer os nossos alunos irem embora, entendeu? Por quê? Porque é um troço inalcançável. E daí vão embora frustrados, nunca chegarão lá. E aí, quando uma consegue, porque assim, aí nas escolas tem uma que consegue, ou duas que conseguem, vão embora do país, vão dançar em outro lugar. E vira um mito, assim, um exemplo, porque não é uma coisa para a maioria. Então, acho que a gente tem que tirar o balé desse pedestal aí. Quando o balé for uma coisa para a maioria. Eu não sei por que a gente dá. Não, eu sei, na verdade. É histórico, né? Mas, estrutural. Era da elite, a gente coloca, assim, o balé nesse pedestal e a gente fica a serviço do balé e não o balé a serviço da gente, né? Mas e qual é a frasezinha que a gente mais ouvia? Que, como é que é? Não adianta, não é a gente que ama o balé que ama a gente. Uma coisa assim, sabe? Sim, tipo, o balé que te escolheu, queridinho. Isso. Tu nasceu para o balé. É isso. É que nem o tênis, né? Eu tenho muita questão cultural do balé, né? Porque ele era da elite. Então, por que vai ser para todos, né? Por que vai chegar para todos? Mas aí, o que eu acho que as pessoas não entendem é que por que o futebol todo mundo pode jogar, mesmo que por lazer, e tu pode jogar bem, né? Futebol só por lazer, mas o balé não. O balé tu não pode fazer bem por lazer, tu não pode fazer porque tu gosta. Ou tu faz para ser bailarina, ou tu desiste, ou vira professora. É exatamente, muito bizarro. Deixa eu anotar. E tu também não tem o direito de fazer mal porque tu gosta. Como tem muita gente que joga futebol mal porque gosta de chutar uma bola. Exatamente. De fato, por si, uma atividade não é lúdica e nem não lúdica. Pode ser ou não, a depender do estado de ânimo de quem está participando, assim como da circunstância em que participa da atividade. A experiência relatada acima se multiplica aos milhares na vida de cada um de nós e na vida das pessoas em geral. Ele fala da guria que não gostou de brincar de cabra cega, né? Qualificamos a realidade que nos cerca e que vivenciamos com as determinações das experiências que tivemos no transcorrer das nossas vidas. As experiências nos marcam. Existe um ditado popular que traduz bem essa compreensão, dizendo que gato escaldado tem medo de água fria. Nossos estados emocionais e as circunstâncias em que vivenciamos uma determinada experiência possibilitam sua qualificação como positiva ou negativa. No caso desse estudante, era impossível qualificar a brincadeira da cabra cega como lúdica em decorrência de episódios existenciais passados. E aqui eu lembrei de uma coisa, mas eu não me lembro em que momento que a Cláudia me contou isso, então eu não sei se ela quer contar. E aí eu vou usar uma outra relação. E aí, se ela quiser, ela conta, porque eu acho que não foi assim em grupo. Eu não tenho nenhum trauma horroroso, pode contar, pode falar. Não, o que tu me comentou do circo. De tirar os pés. Esse é meu único trauma horroroso. Então, Tá. Mas e é bem claro, assim, ele não... eu vou trazer para outro contexto para vocês, tá? Sabe quando a gente dizia para a mãe sair da sala escondidinho? E a criança fica lá, tipo, sai quando ela estiver distraída, tu sai e a criança fica lá. Isso não é lúdico, tá? Não tem exatamente a ver. Mas aquela experiência pode gerar para a criança um grande trauma. A gente nunca sabe o que a gente está fazendo, tá deixando, que foi mais ou menos o que a Carla comentou depois, né? Como a gente interpreta as coisas, a gente não sabe o que está deixando na criança. Então, inclusive a nossa aula lúdica, e agora tem uma outra parte que ele fala isso que eu lembrei
do que eu vou contar agora, mas eu lembro que uma vez eu estava brincando com as crianças de lobo mau e elas ficaram com muito medo do lobo mau, muito medo. Eu não sei se eu disse que eu ia amarrar uma corda, eu não lembro o que foi, e elas ficaram com muito medo. Ou seja, aquilo não tinha nada de lúdico para elas, eu podia estar colocando um gatilho super negativo para elas ali em relação à aula do balé, em relação ao lobo, em relação à corda, em relação ao que eu estivesse fazendo naquela hora. Então, essa nossa atenção de não, né? É só uma brincadeira, mas não é só uma brincadeira, ela é muito real, né? E aí que vem a ludicidade. Quando tu entra, eu gosto muito de usar a palavra transportar. Então, quando tu entra num ambiente lúdico, tu te transporta para aquele novo lugar. E aquela é a tua nova realidade. Então, tu começa a vivenciar aquilo. Dentro da PNL, a gente aprende que... o gato montado na Rosé. Dentro da PNL, a gente aprende que o cérebro ele não distingue se tu imaginar e se tu fizer algo. Tanto que já fizeram testes com pessoas que se viam fazendo exercício e pessoas que faziam exercício. E as pessoas que só visualizavam que estavam fazendo exercício tiveram um ganho de massa magra. Para ver o tamanho do poder do nosso cérebro. Menina, essa informação é riquíssima. Eu vou buscar a referência, tá? Para mandar para você. Eu vou fazer exercício no meu pensamento todo dia. Muitos abdominais eu vou fazer. Eu falo bastante isso também, né? Falo mais ligado à parte socioemocional, assim, mas desse cuidado do que a gente fala, de como a gente fala, do que a criança entendeu, como que ela entendeu. Isso é muito caro para nós, né? E reforçando isso, principalmente com criança, porque a criança é um serzinho em formação e elas se formam muito na brincadeira, muito na ludicidade. Então, mais importante ainda, prestar atenção, assim. Exatamente. E dentro da construção de crenças, né, da formação do cérebro, até eu já peguei um outro livro aí que eu quero ler, que fala sobre o cérebro da criança e tudo mais, e esse desenvolvimento, eu faço sempre a analogia da casa. Então, as primeiras crenças, né, as primeiras coisas que a gente vai dizendo para a criança na infância, elas vão ficar na base da casa, elas são os tijolinhos de baixo. É muito mais difícil eu trocar, aí o tijolo apodreceu. Eu trocar um tijolo de baixo é muito mais difícil do que eu trocar um tijolo de cima. Vamos combinar que dentro da alvenaria trocar qualquer tijolo vai ser difícil. Mas pensando que é de madeira, sei lá, o que está embaixo sempre vai ser mais difícil, né? Vai estar mais sólido, está ali há mais tempo. Então, a gente entender que tudo é formação, né? Toda a informação está gerando uma formação naquela criança. Então, isso é... E aí vem a parte dos rótulos, né? A própria brincadeira, o ganhar e perder, por que é tão pertinente a gente cuidar como que a gente fala sobre o fato de tu perder, né? Como que tu elabora aquilo para a criança. Contudo, vale perguntar, livros didáticos que ensinam a praticar atividades lúdicas junto aos educandos, livros que abordam historicamente as atividades denominadas de lúdicas, assim como os livros que abordam sociologicamente essas atividades, não tem qualquer razão de ser? É uma boa pergunta, né? Aí ele responde, estuda-se abstratamente o que se vê, não o que se sente numa determinada circunstância. Então, os livros didáticos ensinam como praticar atividades lúdicas junto aos educandos. Os livros de história das atividades lúdicas abordam como povos, culturas e grupos humanos praticaram atividades que foram consideradas como lúdicas. E, por último, os livros de sociologia do brinquedo ou das atividades lúdicas abordam essas atividades no seio das variáveis que compõem uma sociedade, permitindo compreendê-las dentro desse contexto sociocultural. Nenhuma dessas abordagens toma como objeto de estudo o sujeito que vivencia. Então, claro que elas são válidas, né? Mas não é a ótica em que elas estão olhando. É tipo eu te dizer assim,
segura esse batom aqui. Pode ser lúdico e pode não ser, né? Depende. Aí vai depender do outro lado. Aí ele explica que tem um estudo que fala sobre... antes disso. Em meus estudos, fui compreendendo que a ludicidade é um estado interno do sujeito, ainda que as atividades denominadas como lúdicas sejam externas, observáveis e possam ser descritas por observadores, tais como as didatas, os historiadores e os sociólogos. A experiência lúdica, igual ludicidade, que é uma experiência interna ao sujeito, só pode ser percebida e expressa pelo sujeito que a vivencia. E aí ele explica que existem 4 dimensões, né, da consciência. Então, é a subjetiva individual, a subjetiva coletiva, a objetiva individual e a objetiva coletiva. O que acontece é que o entendimento da ludicidade pelo sujeito, então, estaria na dimensão subjetiva individual, e o entendimento da brincadeira, da atividade proposta, né, estaria na dimensão objetiva coletiva. Então, estão falando de dimensões diferentes, né? Aí ele faz um parênteses interessante, mas não muito claro, sobre ludicidade e atividades lúdicas. Esse entendimento epistemológico ajuda-nos a não confundir ludicidade com atividades lúdicas, distinguindo-as, ainda que não separando-as. Distinguir não significa separar, fato que também nos permite não desqualificar uma dessas abordagens, qualificando excessivamente a outra. E aí, eu acho que foi a Paula que comentou no grupo sobre a aula toda temática e sobre o uso das atividades, né? E eu acho que aqui é bem isso. Um não exclui o outro. A gente pode usar um, pode usar o outro, mas a gente pode entender que a ludicidade é esse estado, né? E a atividade é um momento e ela vai ser lúdica. Na verdade, toda atividade é uma atividade, ela vai ser lúdica ou não, conforme o estado que eu me coloco. E isso com o adulto é bem fácil, né? Quando a gente pede para o adulto... fazer alguma coisa, né? Se dispor para alguma brincadeira, fazer alguma coisa, e a pessoa fica ali, sim, tipo... ela não entra na ludicidade, né? Ela deixa claro que ela não vai entrar na ludicidade. Isso eu achei muito... eu tenho uma aluna de 9 anos que é assim, chupa essa manga. 9 anos a criança, as outras tudo é... E ela aqui, ó. Ela só faz a aula quando a aula é muito... Ela gosta de exercício que eu digo que tem que fazer, que eu puxe. E ela ainda fica se alongando no início e diz, prof, eu tenho que me alongar. Fico criança, tudo bom. Exatamente. Precisamos vivenciar, mas o lúdico acaba sendo particular, porque cada experiência vai ser diferente, então socorro. Então, Paula, é mais ou menos isso, mas ao mesmo tempo é só a questão da sensibilidade, porque quando tu propõe uma atividade lúdica, tu mais ou menos espera que alguma coisa aconteça. E tu já mais ou menos sabe o que aquela atividade proporciona. Eu acho que é só a clareza, pelo menos foi o que eu interpretei, depois os colegas podem dizer o que interpretaram. É mais ou menos a clareza de tu saber que talvez aquilo que tu está proporcionando na tua facerice e que é muito lúdico para ti, não seja para o outro. Não sei se é assim que vocês também... Eu não sei, eu acho que o socorro da Paula é por como que eu vou botar uma atividade lúdica na minha aula se eu não tenho a certeza que ela vai ser lúdica, se o lúdico para mim é uma coisa, para outra é outra. Mas eu acho que por mais que o lúdico seja um para cada um, a gente acaba tendo sinais do que é lúdico para as crianças, por exemplo. A primeira aula, ok, tu não sabe de nada, mas daí tu vai testando e vai vendo, essa turma aqui, ela gosta muito de imaginar, então atividades de imaginar vão muito bem com ela. Essa turma aqui gosta mais de objetos, e aí tu sabe que, é que nem a Cláudia, no nosso último encontro, falou, que ela é mais do jogo, e o marido dela, o pai da filha dela é mais do faz de conta. Isso é nosso, mas a gente acaba começando a se conhecer. Então, acaba ficando mais fácil. E aí,
pega também que, num geral, as faixas etárias têm mais similaridades, então uma turma mais nova gosta disso, uma turma mais velha gosta daquilo, e tu vai pegando o jeito. Às vezes a atividade não vai dar certo. Mas tudo bem. Alguém mais quer complementar? Ah, que bom, Paula, que a Maria não entendeu. Compreendida dessa forma, a ludicidade pode se fazer presente em todas as áreas da vida e fases. Eu adoro essa frase, porque eu falo isso sempre. Gente, tudo pode ser lúdico o tempo todo. Ontem, lá no evento, inclusive, eu trouxe uma pincelada de ludicidade para elas, porque as pessoas fizeram um seminário, uma palestra, e aí os professores desataram a falar. Mas espera aí, nós estamos falando sobre como ensinar e a gente vai ensinar da forma mais tradicional que tem. Não era um debate, né? Nós aqui estamos debatendo. Aí, ok, eu não preciso trazer o lúdico para cá. Mas era uma palestra, eu só tinha que falar. E aí eu levei o jogo da Carla, né? De clicar lá na imagenzinha, mostrei, e depois foi uma coisa muito simples, que eu peguei, coloquei os 3 pilares, né? Do balé de base, e aí eu só queria que elas escolhessem qual pilar que eu ia abrir para elas. Tipo, eu não precisava fazer a palestra na ordem, ela podia ter qualquer ordem, entendeu? E aí, tipo assim, não foi lúdico, porque eles não estavam afim, entendeu? Mas é porque a gente desaprende a usar a ludicidade, né, na nossa vida. Porque daí volta lá para o texto anterior, é coisa de criança, blá, blá, blá. Então, a ludicidade é um estado interno que pode advir das mais simples às mais complexas atividades e experiências humanas. Não necessariamente a ludicidade provém do entretenimento ou das brincadeiras, pode advir de qualquer atividade que faça os olhos brilharem. E aí tem uma frase que eu acho que eu sublinhei, eu espero que eu tenha sublinhado. Poderíamos dizer que o estado lúdico é um estado búdico, que ele faz uma analogia às filosofias orientais, que diz que o estado de êxtase é um estado búdico. Então, ele diz que o estado lúdico é um estado búdico. Um estado interno de bem-estar, de alegria, de plenitude, ao investir energia e tempo em alguma atividade, que pode e deve dar-se em qualquer momento ao estágio da vida de cada ser humano. Pode falar. Não? É bem o que ele falou ali do estado interno, como está o teu emocional também, né? Porque não adianta tu querer passar uma coisa lúdica e tu não tá dentro, né, daquele contexto ali, tu não estar vibrando com aquilo para fazer com que o aluno também sinta aquela energia e transforme aquilo em lúdico, né? Então, tu tem que estar legal, tu tem que estar naquela mesma energia para poder transformar aquilo ali num lúdico, né? Verdade, exatamente. Eu fico pensando nessa coisa de o professor tem que estar num estado lúdico, e me vem um pouco dessa ideia que a gente tem de que o professor, ele é o diferente na sala, ele é o algo mais. Óbvio que o professor, enfim, a gente tem que conduzir a aula, porque é para isso que a gente está lá, a gente não está lá para deixar as crianças correndo na sala. Mas eu fico pensando nessa coisa, assim, de que uma criança não precisa de um adulto para ser lúdico. Então, eu não sei se a gente não se põe meio num pedestal de eu preciso estar lúdica, preciso fazer atividades lúdicas para as crianças brincarem. Eu entendo que a gente tem que fazer a aula, a gente tem que pensar lúdico, mas às vezes eu penso que se um dia eu não tiver num estado lúdico, eu acho que talvez as crianças assumam esse papel. Eu acho que talvez eu consiga, a gente pode pensar talvez em propor uma atividade e deixar que elas tornem lúdico. Sair desse papel de eu sou o professor, eu faço as coisas na aula. A Fernanda Boff fala um pouco sobre isso, né? Ela tem umas terminologias, o professor, não é proponente a palavra, mas ela fala um pouco sobre isso. É que, na verdade, daí também vai para o nosso entendimento de lúdico. E eu acho que dentro do balé a gente pode fazer um parênteses bem interessante aqui. Ao encontro do que a Marina trouxe, no texto diz assim: como um educador poderá conduzir uma prática educativa lúdica se dentro de si não pode ser lúdico em função da sua biografia?
assim como não pode manter uma relação saudável com os seus educandos em função de uma relação emocionalmente intempestiva que se dá com base nesse mesmo contexto. Eu acho que tem tudo a ver com o que a Rosane trouxe, passou pelo que a Marina falou, porque no balé, aí a gente pode estar fazendo uma relação que o professor estar no estado lúdico tem a ver lá com o mundo das fadas, sabe? Que daí eu tenho que fazer... E aí, mas aí é um cuidado da gente achar esse equilíbrio, porque na verdade não. Tem esse lugar, né, que a gente acredita que quando dá aula para criança, tu tem que, como se fosse agir como criança, né? E te colocar nessa... Porque daí eu estou participando e tal. Porque eu, Samantha, sempre fui contra, assim, não faz o meu perfil, né? Nem ser contra, não faz o meu perfil o fantasioso, sabe? De eu virar a pessoa fantasiosa. Eu conto uma história para a criança na aula e faço ela gostar da história, mas eu não tenho uma voz mágica, as coisas não são encantadas, porque não é isso que é lúdico, né? Não é isso que faz ser lúdico. Saber equilibrar, né? Acho que porque nem sempre, né? A gente também está bem e a gente tem que dar aula, né? Mesmo não estando naquele melhor dia, mas tu sabe ali dosar e conseguir transmitir o que tu precisa sem transparecer o teu momento, digamos. E a ludicidade não é a gente... Isso vai ficar gravado, eu posso estar sendo um pouco tosca, mas não é a gente ser abobado, sabe? Eu acho que é um pouco isso, às vezes. Eu não sei, porque pela fala da Marina, eu acho que era um outro lugar também que ela estava se referindo. Fala de novo, fala mais, Marina. Não, eu só acho que não é que eu acho que a professora tem que deixar para as crianças, mas eu acho que às vezes a gente discute muito a ludicidade de como eu vou trazer a ludicidade, como eu vou fazer a ludicidade. Quando, assim, o maior agente lúdico é a criança, assim, quem mais faz a ludicidade é a criança. E eu acho que a gente discute muito, tipo, qual atividade é lúdica, como eu faço uma atividade lúdica. Mas e como a criança vai fazer aquilo ali? Como é que chega lúdico? Como é que a criança torna lúdico? Porque é isso que a gente falou, que a Paula até estava preocupada de se não é lúdico para criança, assim. Para mim é muito legal fazer piada. Para mim é muito lúdico fazer piada. Eu vou fazer piada para criança? Não vou, porque elas não vão entender, elas ainda não têm esse lúdico trabalhado nelas. Então, assim, eu acho que a gente tem que, talvez, que eu nunca discuti muito essa parte lúdica da criança. Como é que ela torna as coisas lúdicas, como é que ela se interessa. Acho que ficaria mais fácil para a gente criar atividades para aula entendendo a ludicidade da criança. Entendi. Tipo, pergunta para ela, né? Uma coisa que a gente comenta bastante, não sabe o que fazer, pergunta para as crianças, né? É verdade. Tem razão. E as crianças, é tudo tão mais simples para ela que a gente acha que tem que ser algo tão mirabolante. Para ela as coisas são simples, uma coisa bem simples. Fazendo uma comparação aqui com o meu gato. Às vezes a gente compra milhões de brinquedos e se eu pegar um papel e amassar, ele vai brincar com aquele papel assim. Eu disse, gente, mas eu te comprei uma bolinha cara e tu não brinca com aquela bolinha porque é um papel amassado, sabe? Daí tu fica pensando, uma coisa tão simples, e eu lá gastando horrores para comprar um brinquedo caro para ele. E ele foi brincar com papel amassado. Aquilo ali divertiu ele. Então, para as crianças a mesma coisa, é tudo uma coisa mais simples, e a gente pensa que tem que ter milhões de coisas para deixar elas encantadas, né? Exatamente. Eu tenho um exemplo. Me veio na cabeça agora. Agora, dando aula particular, né, tem muito isso, assim. Eu consegui perceber uma coisa que talvez na turma não desse para perceber tanto, que era... Vocês estão me ouvindo bem? Que eu estou no computador. Tá. Que era essa situação de que eu só posso fazer o que ela gosta. Porque uma coisa é uma turma
onde tem 6, por exemplo, e aí tá, 3, 4 gostam da aula da galinha pintadinha e 2 talvez não, mas vão fazer porque as outras estão fazendo. Agora, quando eu tô na aula particular, se eu faço a aula da galinha pintadinha e ela não gosta, acabou a minha aula. Eu não tenho mais o que fazer, porque se a criança que eu tô lá dando aula não gosta, o que eu vou fazer? E aí, isso que você estava falando de material e tudo, né? Então, eu vou inventando, vou bem isso, assim, descobrindo o que elas gostam muito de coisa de procurar. Então, tipo, na aula da Macha e o Urso, elas tinham que procurar as pegadas. Na aula do Caça ao Tesouro, elas tinham que procurar outras coisas. Então, eu sempre faço alguma coisa de pistas, assim. E aí, um dia eu digo que tem que ir até as pistas pulando um pé só. Então, vou mudando o jeito de chegar nessas pistas, como funcionam essas pistas. E aí eu preparei para uma das minhas particulares um saquinho com emoções, porque eram as emoções do urso. E aí ela tinha que tirar do saquinho as emoções e ela mesma decidiu que ela ia tirar o sentimento que ela estava tendo naquele momento, né? A atividade ela podia ter 2 maneiras. Primeiro, ela contar coisas que deixavam ela triste, felizes, conforme ela tirava o papelzinho, mas ela decidiu que ela ia pegar o papelzinho de como ela estava se sentindo. E eu fiz, nos restos de EVA, que ainda nos tem, eu fiz as carinhas para ela, assim. E aí ela foi tirando aquelas carinhas, no fim a feliz era a última, e ela disse que ela estava muito feliz, e ela me pediu muito para ficar com aquele material. E era um EVA cortado redondo, da minha cabeça, né, assim, redondo livre, sem um formatinho ali, com umas carinhas que eu mesma desenhei, fiz os olhinhos, fiz 2 bolinhas e aí a boquinha. E ela amou aquilo ali, amou. E ela é uma criança que todo dia ganha brinquedo novo, que todo dia ganha poder aquisitivo bem bom, né? Exato, uma coisa mirabolante, assim. E aí eu ainda brinquei, eu comentei com a mãe dela, eu disse, não, a prof fez bem simples para eu usar de material e ela gostou, então vou deixar aí para ela fazer com vocês, que daí a ideia era que ela queria usar com a família, que a família ia ter que tirar os papeizinhos também. Daí eu disse para ela que ela podia acrescentar outros. E aí eu achei sensacional, assim, que às vezes em turma a gente não tem essa visão, assim, né? E quando tá com uma criança só, é isso, é o que a criança diz, o que a criança gosta, e, enfim, quis trazer essa experiência. Verdade. E daí isso também converge de alguma forma para aquilo que eu falo sobre os materiais ou recursos pedagógicos. E eu faço essa carinha para falar recursos pedagógicos, porque eu acho muito engraçado, porque parece que materiais, recursos pedagógicos, entendeu? E, na verdade... Recursos didático-pedagógicos. Olha aí, ó. Poxa vida! Então, aí a pessoa aqui, né, gosta do simples, do básico, fala materiais, mas é isso aí, tá? Que eu sempre falo, né, que corda, bola, qualquer coisa é um material, qualquer coisa tu pode transformar aquilo em ludicidade, né? A gente fez na aula, no workshop, fez a torre, que era a cadeira, é uma cadeira, mas era uma torre, sabe? Então, assim, quanto tu consegue... Eu não precisava ter a torre linda ali, montada, bem pelo contrário, no momento que eu coloco a coisa concreta, eu tiro a capacidade imaginativa. Então, eu estou cortando, eu não estou deixando de ser lúdico necessariamente, mas eu estou cortando uma parte do processo lúdico que é o imaginar, que é eu criar a minha fantasia, a minha própria fantasia. E aí vamos trazer um pouco esse assunto para dentro da criatividade, né? Porque quando eu entendo muito bem o que é ludicidade, a criatividade para de ser um desafio. Para de ser uma coisa assim que, meu Deus, eu tenho que bater cabeça para pensar numa aula diferente. Qualquer coisa começa... Eu brinco, falo muito isso, né? Qualquer coisa eu viro uma aula temática para mim, vira uma aula lúdica, né? Me dá garrafinha, me dá não sei o quê. Porque é só a maneira como tu consegue elaborar aquele pensamento. E o Murilo Gun, ele fala, né? Criatividade é a habilidade de resolver problemas. Então, se a gente pensar que na nossa aula a gente tem um problema, seja ensinar um passo ou, para quem cria aula temática, lembrar que tu deve colocar um problema, isso é bem do teatro, né? No teatro, toda a história ela vai ter um problema e vai ter a resolução, vai ter um conflito e a solução do conflito. Então, tu traz para
a aula temática para o teu mundo imaginativo, um conflito e a solução do conflito. Se tu conseguir usar o que tu quer ensinar ali naquele conflito, melhor ainda. Pronto, tu já fez uma aula inteira, tu já resolveu, né, o teu problema de imaginação de uma forma lúdica ou potencialmente lúdica, né? Eu acho que a gente tem que começar a usar essa palavra. As aulas são potencialmente lúdicas. A frase que eu falei, né, tá aqui no final. O educador, sob a ótica profissional em geral, necessitará de cuidar de si, a fim de que não esteja permanentemente atravessando os limites emocionais adequados à sua profissão e ao seu lugar de adulto da relação pedagógica. Olha que interessante isso. E sob a ótica lúdica, importará que esse profissional esteja internamente pleno e bem à medida que lidera os educandos em sua aprendizagem. Sendo o líder da sala de aula, olha aí ó, o que a Marina falou. Sendo o líder da sala de aula, se seus olhos brilharem com o que faz, os olhos dos seus liderados também brilharão. E aí, realmente, a Marina tem razão, porque quantas vezes a gente chega meio down para dar aula, daí tu vai lá e fala uma coisa para a criança, e aí ela já faz todo um teretetê, e aí tu até fica mais animado. Ou seja, tu não é como ele falou aqui, o adulto da relação pedagógica, né? Tu não é o líder da sala de aula, tu é o líder porque foi tu que propôs, né? Tu é o líder para coordenar ali o que vai acontecer. E é só um papel, né? É só um momento. Eu tinha um professor na graduação que dizia muito isso. Hoje eu estou aqui, mas amanhã pode ser vocês aqui, então eu não sou tão melhor que vocês assim, né? E eu acho que quando a gente começa a entender que a gente, em algum momento, está no mesmo lugar que as crianças, só em fases diferentes, isso também transforma muito, né, a relação como educador. Eu achei engraçada essa parte de falar se o olho do professor brilha, o do aluno também brilhará, porque assim, não. Às vezes eu tô empolgada e daí as crianças não estão, e daí é isso, às vezes eu chego na sala, não tô empolgada, mas as crianças ficam empolgadas e daí elas me empolgam. Então o olho da criança brilhou pro meu brilhar. Tipo assim, achei meio... não sei. Forçação de barra de colocar o professor ainda no pedestal, né? Show. E aí, gurias, mais algum comentário de finalização? Eu me paro a falar e ler e esqueço de anotar. Mas vamos lá. Mais algum fechamento aí, alguma consideração? Eu só queria comentar do videozinho desse Murilo Gana, que ele relatou ali do estado da criatividade, deu o exemplo de uma criança que tinha que desenhar e pintar, e daí ela pintou o céu de cinza, parece, acho que era cinza agora, não me recordo, e daí foi considerado errado porque o céu tinha que ser azul, entendeu? Mas na ótica daquela criança era cinza porque quando ela saía estava escuro sempre, né? Então para ela aquele era o correto, e daí é uma visão que a gente, por que tem que sempre ser daquele jeito, né? Eu achei interessante essa fala dele. Exatamente. Ele vai trabalhar sobre os mitos e bloqueios. E aí ele fala que esse bloqueio educacional, né, que é o que a gente fica dizendo que é correto ou que não é, e aí tu vai tolhindo a criança. Aí tem o bloqueio dos pais, e aí tem o bloqueio da sociedade, enquanto tu precisa ser prestativo e trabalhador, então tu não pode pensar assim, assado, fazer isso, aquilo, aquele outro. E a gente que trabalha com arte, a gente vê isso o tempo todo, né? Tipo, ok, tu pode gostar de arte, tu pode até ser artista no teu hobby, na tua vida paralela, mas isso não é a tua profissão, né? Isso não é, as pessoas não vão te levar a sério se tu vai viver de arte. Então, só aí a gente já encontra um bloqueio estrutural, né? E é isso mesmo. E aí volta lá para aquilo que eu falei também na semana passada, que tem dentro do curso lá do Além do Balé, que eu falo sobre a construção cultural que a gente introjeta com as nossas aulas. Porque se o balé for sempre rosa, se a princesa for sempre delicada, se sei lá, se tudo for encantado, eu estou fazendo um bloqueio.
eu estou fazendo um bloqueio educacional ali, né? Eu estou proporcionando esse bloqueio, porque eu estou limitando. É como eu dizer que o céu é azul. Exatamente isso. Então, o quanto a nossa aula pode abrir essa visão. E aí, uma coisa que falaram ontem lá no seminário, né? Foi a pergunta da Neila para a gente, que era como que a gente trabalhava o aluno protagonista nas nossas aulas. E aí foi muito legal, assim, porque na hora eu fiquei assim, tipo, como que eu trabalho o aluno protagonista na minha aula? Porque já faz parte do processo, né? Daí eu disse para ela, olha, no momento que eles que determinam como que a gente vai subir na torre, cada um sobe na torre do seu jeito, ele está sendo protagonista. Né? No momento que eu peço para ele, a partir do passo X que eu mostrei, para ele criar outros passos, ele está sendo protagonista. Então, eu vou construindo à medida que eu dou o espaço. Né? Isso já vai, principalmente dentro do balé, tu dá espaço para a criança já é ser muito protagonista, infelizmente, né? Então, e isso vai evitar com que a gente faça esses bloqueios né, que a gente favoreça, né? Não faça, mas que a gente favoreça esses bloqueios da criatividade que já estão tão estruturados na nossa sociedade, né? Então, tá, espero que esse assunto tenha despertado, né, novas reflexões e queria agradecer, dizer que eu gosto muito desse momento aqui, ele é muito valioso e muito obrigada, viu?